tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de uma trilogia que, gente, estava na minha lista de leitura há muito tempo, inclusive tá na minha meta literária de 2023. E eu estou falando dela, uma das fantasias mais queridas das bookredes, mas que eu confesso, e já deixo um spoiler do vídeo, que me decepcionou bastante. Eu estou falando dela, a trilogia de Caraval, da Stephanie Garber. You cannot do that. That is social suicide. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram Caraval e se sim, o que é que vocês acharam. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, eu ia amar ter todo mundo por lá. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Antes de tudo, vocês me conhecem e eu não faço uma resenha nesse canal sem antes dar uma classificação indicativa. Então vamos lá! Caraval vai ser uma trilogia de fantasia que eu particularmente indico para pessoas acima de 14 anos. A série não tem nenhuma cena explícita, você pode ficar bem tranquilo quanto a isso, mas porém, entretanto, todavia, vai falar um pouquinho de traumas familiares e também de problemas com daddy e mommy issues. Além disso, também vai ter sim algumas cenas ali um pouquinho mais sensuais, mas nada explícito, beleza? Come on, everybody, here we go! A trilogia de Caraval vai contar a história de duas irmãs, a Scarlett e a Donatella. A primeira vai ser a irmã mais velha, que é super controladora, tem tudo planejado e que, assim, é a pessoa mais pé no chão que você vai conhecer. Já a Donatella, que é a irmã mais nova, vai ser uma pessoa completamente de espírito livre, que quer viver a vida, que a vida, assim, pra ela a vida é um morango, pra ela a vida é pra ser vivida. E é sobre isso. Life is amazing! Desde muito pequenininhas, as duas irmãs escutam da avó sobre o Caraval, que nada mais é do que um jogo mágico, que é controlado por um cara muito misterioso chamado Lenda. E quando as duas fazem ali 16, 17 anos, né, a Donatella com 16 e a Scarlett com 17, elas recebem 3 convites para participar do Caraval. Os 2 primeiros convites vão ser para as duas irmãs e um terceiro convite seria para o noivo da Scarlett, noivo esse que ela nunca conheceu e que foi arranjado pelo pai. As duas, elas sempre moraram em uma casa, assim, bastante conturbada, com um dia a dia bastante conturbado, o pai batia nelas e tudo mais. Então essa parte, assim, vai ser bem delicada e o sonho das duas é sair de casa. E como as duas sempre sonharam em participar do Caraval, elas acabaram unindo o útil ao agradável e acabaram indo para esse jogo misterioso comandado pelo Lenda. Esse primeiro livro vai ser narrado pela Scarlett, porque assim que as duas chegam ao Caraval, a Donatella some, ela é capturada pelo Lenda e ela acaba sendo a premiação do vencedor do Caraval. Então, basicamente, no primeiro livro, a Scarlett vai passar inteiro procurando a Donatella e desvendando as pistas do Lenda para poder vencer o jogo e pegar a irmã de volta. Já o segundo livro, ele vai seguir a mesma ideia do jogo, porém vai ser narrado pela Donatella. E basicamente nesse segundo livro ela vai ter um objetivo: salvar a mãe dela, que está presa em uma das cartas de um baralho mágico, e vencer o Caraval para descobrir qual que é o nome verdadeiro do Lenda e também qual é a verdadeira identidade dele, conhecer ele para poder pagar uma dívida para conseguir salvar a mãe. Enquanto isso, no terceiro livro, a gente vai ter as duas irmãs batalhando ali contra uma legião de espíritos milenares para poder salvar não apenas a mãe, o Lenda e o Caraval, mas o mundo inteiro. It's a good story. De forma bem básica e bem rápida, essa vai ser a história de uma das trilogias mais queridas e amadas pelas bookredes e pelos leitores do mundo inteiro, porque eu nunca vi uma série com fãs tão apaixonados. Mentira, a Kotar também tem fãs muito apaixonados. Mas Caraval tem uns fãs que, olha... Eu confesso que Caraval me cresceu muitos olhos pela narrativa, pelo tipo de narrativa. Eu nunca tinha visto um livro de fantasia que saía tanto do óbvio.
Porque normalmente quando a gente fala de livros de fantasia, a gente sempre vai falar de seres mágicos, como fadas, dragões, vampiro, lobo. A gente sempre vai ter esse serzinho mais mágico, essa coisa mais fantasiosa mesmo. Já em Caraval, a gente vai ter um mundo completamente comum, exceto por algumas pessoas que têm acesso à magia. E quando eu digo algumas pessoas, é um grupo muito seleto realmente de pessoas por causa desses deuses que existiam antes. E essa magia, ela vem desses deuses. Então, assim, me cresceu muito os olhos porque eu nunca tinha visto um livro que fosse de fantasia e que fugia tanto do óbvio. Isso era uma coisa que eu queria muito ver em Caraval. I love this book, man. This shit is awesome. I wish I was... Isso realmente me foi entregue no primeiro livro, tanto que, já adianto, eu dei uma nota 4 para o primeiro livro. Eu realmente achei o primeiro livro muito, muito, muito bom. Mas, porém, entretanto, todavia, a impressão que eu tive com Caraval é que ele foi uma montanha-russa. Ele começou ali com altas expectativas e no segundo livro ele despenca completamente. O meu primeiro ponto negativo para Lendário, que é o segundo livro de Caraval, é justamente a mudança de narrador. Eu odeio quando o escritor faz isso, porque você já tá apegado aos personagens lá do primeiro livro, você quer saber o que vai acontecer com esses outros personagens. Eu entendo a escolha de narrativa da autora de mostrar que as duas irmãs se complementam e também de mostrar que a história, se não fosse pela Donatella, ela não andaria. Mas a questão é que eu também não gosto da Donatella. Ela, pra mim, foi uma personagem muito chata, é uma personagem que mente o livro inteiro. É uma personagem que, assim, ela não tem tanto conteúdo e o livro dela é praticamente, assim, 50% pensado. Ela quase não conversa com outros personagens. Além disso, nesse segundo livro, a autora ela vai insistir em colocar um triângulo amoroso que, na minha opinião, não existe, que é um triângulo amoroso entre a Donatella, o Lenda e o Jax, que é o príncipe de copas, que inclusive é o protagonista de Era Uma Vez um Coração Partido, que é um livro também super famoso. E ela insiste em colocar esse triângulo amoroso que pra mim simplesmente não existe, porque a Donatella quase não conversa com esses dois personagens. Então cria-se ali uma tensão amorosa que, na minha opinião, simplesmente não deu tempo de existir. Porque esses personagens quase não se conversam. Isso, assim, é uma coisa frustrante. Pra mim, esse segundo livro foi extremamente frustrante. Porque o primeiro termina no ápice dele, você realmente fica muito curioso pra saber o que vai acontecer no segundo. E o segundo é realmente, assim, um balde de água fria. Eu não consegui gostar, eu não consegui suportar o segundo livro. Tanto que, pra esse segundo livro, eu acabei dando uma nota de 3 estrelinhas. Aí já perdeu uma estrelinha. Então, assim, já é um livro mais mediano mesmo, viu? E assim, gente, eu fui boazinha porque eu realmente gostei do tipo de escrita da autora. Porque se dependesse apenas dos personagens, essa nota teria sido bem menor. This is bad. Walter, this is really bad. I have to... Já o terceiro livro, ele meio que recupera o que ele tinha no primeiro, mas ao mesmo tempo não recupera o suficiente. Quando a gente fala de uma finalização de trilogia, ainda mais uma trilogia que, assim, ela é famosa, ela tem muitos fãs, é uma trilogia em que, assim, ela merecia um final tão arrebatador quanto o primeiro livro, ele é muito decepcionante. O terceiro livro, ele realmente, assim, ele é bem decepcionante, ele tem um final que, na minha opinião, foi do nada, ele simplesmente não conseguiu nem ser construído, um final que pra mim realmente não fez sentido. O terceiro livro, ele vai ser narrado tanto pela Donatella quanto pela Scarlett. Mas já adianto que se alguém gostou da Scarlett no primeiro livro, assim, a cada 5 capítulos narrados pela Donatella, um vai ser narrado pela Scarlett. A maior parte do livro realmente é narrado pela Donatella. Já como adiantei, não é uma personagem que eu tenha gostado. I don't like her. Nesse terceiro livro, ele realmente é muito decepcionante, porque parece que os personagens, eles vão do nada pro lugar nenhum. Parece que eles ficam rodando em círculos o livro inteiro, parece que nada acontece. E assim, o final, já isso aqui é um spoiler, tá? Pra depois ninguém me xingar nos comentários. Quando a Scarlett, ela vira a rainha lá do país lá deles, simplesmente não fez nenhum sentido, porque a informação é simplesmente jogada que a mãe delas era uma princesa. E tipo assim, é jogada de uma forma tão chata e é jogada de uma forma tão decepcionante que, olha,
Não sei, gente, eu só achei essa trilogia muito decepcionante. Eu acho que me prometeram muita coisa e me entregaram pouquíssima coisa. Isso é bem frustrante. Mas, porém, entretanto, todavia, eu não posso ignorar a capacidade da Stephanie Garber de deixar o leitor curioso. Isso é um fato. A mulher, ela domina técnicas de escrita para fazer com que o leitor continue curioso nos 3 livros. Os 3 livros são daqueles que você termina um capítulo e o capítulo ele termina naquele auge. E você precisa saber o que vai acontecer, você precisa saber o que os personagens estão pensando, você precisa saber o que aquela determinada decisão daquele personagem vai resultar no final do livro, porque no final das contas tudo vai fazer sentido. Então, assim, eu não posso ignorar isso. A escrita da Stephanie Garber é realmente muito boa. Ela tem uma técnica de escrita muito legal para deixar o leitor curioso. Mas, ao mesmo tempo, os personagens dela são complicados, não são... parece que eles não são bem construídos, mas não é bem isso que eu queria dizer. Parece que eles... eu não sei, eles são chatos. Assim, no português, claro, a maior parte deles é muito chato. Todos eles têm defeitos que não são defeitos de, tipo, de humanização de personagens. Eles só são chatos. E aí fica aquela questão, será que os personagens são chatos ou será que os personagens são adolescentes? A good question. Será que eu tô muito velha pra ler livros com personagens de 16 anos que salvam o mundo inteiro? Provavelmente. Talvez eu devia parar, inclusive. Você já virou a tiazona do rolê. Eu virei a tiazona do rolê, eu não aguento mais. Mas agora, antes de terminar esse vídeo e falar de vez qual que foi a minha nota final para a trilogia de Caraval, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês leram Caraval e se sim, se vocês ficaram tão decepcionados quanto eu fiquei. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. De forma geral, então, quais foram as minhas notas de Caraval? Caraval, 4 estrelas, Lendário, 3 estrelas e Finale, 3 estrelas e meia. Então, isso dá o quê? Numa média? Caraval é um 3,2? Um 3,3? É um livro bom, mas não é um livro para altas expectativas. Eu indicaria Caraval para leitores que estão iniciando seus hábitos de leitura. Por quê? Porque são livros fininhos, é uma fantasia que é fácil de ser entendida, não é aquela coisa que tem grandes políticas e aquela coisa difícil de ser entendida. Não é assim, uma alta fantasia da vida, é uma fantasia baixa, é uma coisa de linguagem fácil, é um livro curto. Então eu indicaria para ou leitores mais novinhos, realmente ali que tem os seus 13, 14 anos, ou para pessoas que estão iniciando seus hábitos de leitura agora, ou estão iniciando seus hábitos de leitura em fantasia, que não querem pegar uma fantasia já difícil logo de cara para ser lida. Então, é para essas pessoas que eu indico o Caraval. Agora, se você, assim como eu, consome muita fantasia, já leu muitos livros de fantasia, tá acostumado com livros de fantasia difíceis de serem entendidos, você com certeza vai achar Caraval um livro muito bobinho. Muito, muito, muito bobinho, porque foi assim que eu me senti. É um livro, é uma trilogia que vai valer o seu entretenimento, mas não vai valer uma boa leitura. Não é aquela leitura que você pega e você fala, esse livro aqui é o melhor livro da minha vida. Se você tem um mínimo de experiência com leituras de fantasia, com certeza esse não vai ser o livro mais incrível da vida para você. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha opinião do livro Lendário, o segundo livro da trilogia de Caraval, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz junto com o Igor lá do Litera Word, que a gente, assim, dissecou o livro. A gente falou muito sobre o livro. E talvez você entenda um pouquinho mais dos meus motivos para não ter gostado tanto dessa série. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado mais de Caraval do que eu gostei, porque realmente, gente... Hashtag decepcionada. Mas então é isso. Até a próxima e tchau!